O mundo invisível dos sonhos, onde tudo começa a falar sem palavras. Você já acordou com a sensação de que o sonho não era só um sonho? Como se, mesmo depois de abrir os olhos, alguma coisa tivesse ficado com você. Uma frase, uma imagem, um cheiro, uma presença. Algo que não dá para explicar com palavras, mas que você sente que tem um significado, que ainda não foi traduzido. Os sonhos têm esse poder. Eles falam uma língua que a gente não aprende na escola. Uma língua feita de símbolos, de arquétipos, de emoções condensadas. Eles não seguem lógica, eles seguem verdade. Quando dormimos, nossa mente racional se silencia. As amarras do tempo se soltam. E o inconsciente, essa dimensão profunda, misteriosa e pulsante que existe dentro de nós, começa a falar. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, dizia que os sonhos são a linguagem da alma. Eles não são bobagens do cérebro cansado. São mensagens simbólicas vindas de um nível mais profundo da psique, mensagens que tentam nos mostrar algo que a consciência ainda não conseguiu ver. E o mais curioso é que o sonho nunca mente. Ele pode ser estranho, desconcertante, até desconfortável, mas ele sempre traz algo que está pedindo atenção, algo que está tentando emergir do fundo, não para te assustar, mas para te integrar, porque a alma não quer perfeição, ela quer inteireza. E os sonhos são um dos caminhos mais antigos e misteriosos que ela usa para te lembrar disso. Muitas tradições antigas já sabiam desse poder. Nas culturas indígenas, africanas, egípcias, gregas, sonhar era uma forma de comunicação com os espíritos, com os ancestrais, com os deuses. Os sonhos não eram apenas visões, eram orientações. Eram oráculos noturnos, erguidos em silêncio. Mas a gente, no mundo moderno, esqueceu disso. Passou a tratar os sonhos como ruídos mentais, ou como algo curioso que se conta no café da manhã e esquece antes do almoço, mas a alma não esquece e continua sonhando, todos os dias, mesmo quando a gente não se lembra. Mesmo quando a gente ignora. Jung dizia que cada sonho é uma tentativa do inconsciente de curar a consciência, de mostrar o que está desequilibrado, de revelar o que está sendo reprimido, de trazer à tona aquilo que precisa ser integrado. E às vezes, o que aparece é assustador. Outras vezes é sublime, mas nunca é à toa. O sonho não fala por falar. Ele fala porque você está pronto para ouvir, ou porque precisa estar. E talvez, só talvez, o que você chama de pesadelo seja na verdade uma verdade não olhada. Um medo antigo que quer ser libertado, ou uma parte sua esquecida que quer voltar para casa. O sonho é o lugar onde as partes perdidas se reúnem, onde a alma conta o que a mente ainda não entendeu. É onde o espiritual encontra o psicológico, e o invisível toca o visível. Por isso, antes de achar que foi só um sonho, escute, respire, sinta, porque enquanto você dorme, tem algo dentro de você tentando falar. E nesse episódio, a gente vai escutar isso junto. O que é o inconsciente segundo Jung e por que ele te conhece melhor do que você mesmo? Carl Jung não acreditava que o inconsciente fosse só um depósito de traumas reprimidos, como Freud. Para ele, o inconsciente é muito mais do que um porão escuro. Ele é um campo vivo, pulsante, criativo e profundamente inteligente. É como se existisse um oceano silencioso dentro de nós. E enquanto nossa mente consciente surfa nas ondas da superfície, o inconsciente navega nas profundezas, guardando aquilo que ainda não está pronto para emergir, mas que mais cedo ou mais tarde vai pedir para ser visto. Jung dividia o inconsciente em 2 níveis. Primeiro, o inconsciente pessoal. É o que você viveu, mas esqueceu. Memórias reprimidas, emoções negadas, partes da sua história que ficaram ocultas.
não porque deixaram de existir, mas porque foram empurradas para um canto interno. É como uma gaveta fechada dentro da alma, e às vezes os sonhos vêm justamente para abri-la. Segundo, o inconsciente coletivo. Aqui é onde a coisa fica mais profunda. O inconsciente coletivo é uma camada universal da psique humana. É como um banco de dados arquetípico compartilhado por toda a humanidade. É lá que vivem os símbolos eternos, os arquétipos, os padrões míticos que todos nós carregamos, mesmo sem saber. Sonhar com uma mãe, um velho sábio, uma casa antiga, um animal selvagem, uma floresta escura. Tudo isso são imagens universais que representam partes da alma. E Jung via os sonhos como o palco onde esses arquétipos se manifestam. Não para te confundir, mas para te integrar. Porque o inconsciente não quer te enganar. Ele quer te equilibrar. Jung chamava isso de função compensatória dos sonhos, ou seja, se a sua consciência está rígida, racional, controladora, os sonhos vêm com caos, com emoção, com imagens desconcertantes. Se você está perdido, fragmentado, negando sua própria sombra, o inconsciente manda sonhos com partes suas esquecidas, às vezes lindas, às vezes assustadoras, mas sempre necessárias. O sonho corrige, compensa, alinha. É como se ele dissesse: você esqueceu disso aqui. Olha com mais carinho. E quando a gente começa a escutar isso, algo dentro se reorganiza. Porque os sonhos falam com a alma na linguagem dela. Símbolos. Eles não são literais, são poéticos, são cenas compactas, dramáticas, simbólicas, como parábolas noturnas. E mesmo que a mente racional ache tudo esquisito, a alma entende. O corpo sente. Algo vibra por dentro, como se dissesse: era isso que eu precisava lembrar. O inconsciente te conhece melhor do que você mesmo, porque ele é você por inteiro, incluindo as partes que você esqueceu, rejeitou ou ainda não acessou. E quando você dorme, ele encontra uma brecha para falar, sem censura, sem filtro, apenas verdade simbólica. Então, da próxima vez que tiver um sonho estranho, não corra dele. Escute, ali pode estar uma parte de você pedindo para voltar para casa. Arquétipos, símbolos e sonhos, a linguagem secreta do universo interior. Quando você sonha com uma casa, não é só uma casa. Quando você sonha com água, não é só um rio, uma chuva ou um copo transbordando. Quando você vê uma figura antiga, um animal selvagem, um corredor escuro, um bebê no colo, você não está apenas sonhando imagens. Você está acessando símbolos. Você está falando sem saber a língua mais antiga do mundo, a linguagem do inconsciente. Jung chamava isso de arquétipos, imagens primordiais, padrões universais que vivem no inconsciente coletivo da humanidade. Elas não pertencem só a você, elas pertencem à alma humana como um todo. Por isso tanta gente sonha com as mesmas imagens, mesmo sem nunca ter se falado. Por isso, culturas separadas por oceanos contaram mitos parecidos, porque todos nós bebemos da mesma fonte simbólica. No sonho, esses arquétipos se manifestam para entregar uma mensagem, e eles não vêm à toa. Cada imagem, por mais estranha que pareça, está carregada de sentido, de convite, de orientação. Sonhar com casa pode representar você mesmo. Seu corpo, sua alma, sua estrutura interna. Cada cômodo pode simbolizar uma parte sua, o porão, o inconsciente, o quarto, a intimidade, a cozinha, a nutrição emocional, o telhado, seus pensamentos mais altos. Sonhar com água é o símbolo por excelência do inconsciente. Águas calmas, emoções em paz, águas turvas, confusão interna, ondas violentas. O inconsciente tentando chamar sua atenção com urgência. Sonhar com estranhos, figuras sombrias ou duplas de você mesmo. São representações da sombra, conceito essencial em Jung.
São partes suas que foram rejeitadas, esquecidas, negadas e que agora voltam em forma simbólica para serem integradas. Não como ameaça, mas como parte. Sonhar com velhos sábios, crianças, mães ou figuras divinas são os arquétipos clássicos. O sábio, sabedoria interior. A criança, inocência e espontaneidade. A mãe, nutrição e proteção. O herói, transformação e superação. O Deus, experiência luminosa do sagrado. Essas figuras aparecem não para agradar o ego, mas para educar a alma. Os sonhos são parábolas internas, histórias curtas, estranhas, simbólicas, como os mitos. Eles não vêm para serem interpretados com lógica pura. Eles vêm para serem escutados com o coração, porque o inconsciente fala assim, por imagens, por sensações, por cenas que fazem o corpo vibrar antes da mente entender. E quando você começa a se aproximar desses símbolos, quando deixa de tratar o sonho como bobagem e começa a perguntar, o que isso quer me mostrar? Você abre um campo poderoso de transformação. Você para de se ver como um ser fragmentado e começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, está tentando se integrar em você. O sonho é um espelho da alma. E os símbolos são as peças do quebra-cabeça que a vida está tentando montar. Com você, por você, em você. Por isso anote, observe, relacione, sinta, porque cada símbolo é um convite, e cada convite aceito te devolve um pedaço de si mesmo. Quando o espiritual aparece no sonho, a visão junguiana e os encontros com o sagrado. Nem todo sonho é só sobre você. Às vezes o sonho é um portal, uma abertura no tecido da realidade psíquica, onde o espiritual entra. E Toca Jung chamava isso de experiência luminosa, um momento em que a alma é atravessada por algo maior, algo que não vem da mente, algo que você não controla, mas que você sente e não esquece. Ele dizia que o luminoso é um encontro com o totalmente outro. Uma força que provoca fascínio e temor ao mesmo tempo, que te desmonta, mas te reconstrói, que te faz lembrar que você é parte de algo muito maior e que, por algum motivo, esse algo veio falar com você. E muitas vezes, esse algo aparece em sonho. Pode ser um velho sábio que te diz uma frase que você jamais esquecerá. Pode ser um parente falecido que te abraça em silêncio. Pode ser uma luz intensa que surge do nada e te envolve como se fosse amor puro. Pode ser uma presença invisível que você sabe no fundo que é Deus, ou a própria vida, ou sua alma, finalmente se manifestando. Esses sonhos não são comuns, mas quando vêm, marcam. Fazem você acordar com os olhos úmidos e o coração cheio de uma paz que não se explica. Ou com uma força repentina, como se você tivesse recebido uma missão. Jung teve um sonho assim. Na verdade, vários, mas um deles foi decisivo para sua própria jornada espiritual. Ele sonhou com uma figura divina dentro de um templo, em um cenário profundo e simbólico, onde ele sentia que a divindade estava dentro dele e não fora. E esse sonho mudou tudo, porque ali ele entendeu, não intelectualmente, mas visceralmente, que o espiritual não está lá fora, está dentro, no centro da alma, na linguagem dos símbolos, naquilo que surge quando o ego se cala. Esses sonhos não vêm todos os dias, mas quando vêm, não são delírio, não são bobagem, são recados, são encontros, são lembranças de que você é mais do que pensa ser. Às vezes, o espiritual aparece para te consolar, outras vezes, para te acordar, outras ainda, para te alinhar com o caminho que você esqueceu. E o mais bonito é que você sente a diferença. Sabe quando acorda e pensa, isso não foi só um sonho? Sabe aquela frase que fica vibrando dentro como se tivesse sido escrita para você? Aquele cheiro, aquela presença, aquela emoção que o dia não apaga.
Então, talvez não tenha sido só um sonho. Talvez tenha sido um chamado, um sopro, um guia. Os sonhos são um templo. E às vezes, nesse templo, o divino aparece. Jung sabia disso. E você também sabe, mesmo que só agora esteja se lembrando. Como se preparar para ouvir seus sonhos e entender o que sua alma está dizendo? Todo mundo sonha, mas nem todo mundo escuta. A diferença entre um sonho esquecido e uma mensagem revelada não está no sonho, está na escuta. Jung dizia que os sonhos são como cartas escritas em uma língua simbólica. O problema é que a maioria das pessoas acorda, amassa a carta e joga fora, antes mesmo de tentar entender o que estava escrito. Mas você não precisa fazer isso. Você pode criar um campo de escuta, um ritual simples, um convite silencioso para que a alma fale com mais clareza. E o primeiro passo é criar espaço. Primeiro, prepare o sono como um portal, não como uma fuga. Antes de dormir, desacelere. Evite telas. Evite discussões, evite conteúdos que poluam sua vibração. O inconsciente capta tudo e vai misturar no seu sonho o que estiver mais ativo. No lugar disso, faça algo simbólico. Acenda uma vela. Ore. Respire. Escreva uma pergunta simples num papel. O que minha alma quer me mostrar esta noite? Não precisa esperar uma resposta imediata. Apenas entregue. E durma com intenção. Segundo, tenha um caderno de sonhos ao lado da cama. Quando acordar, não mexa no celular. Não levante de imediato. Fique deitado, olhos fechados, tentando lembrar. Às vezes a memória vem em pedaços. Uma cor, um rosto, uma emoção. Anote tudo, mesmo que pareça sem sentido. Porque o inconsciente fala assim, por partes, por imagens. Soltas que com o tempo começam a se conectar. Terceiro, pergunte-se o que esse sonho está tentando me mostrar. Você não precisa ser psicólogo para começar a interpretar. Só precisa aprender a fazer perguntas melhores. Qual foi o sentimento predominante no sonho? O que essa imagem representa para mim? Em que parte da minha vida isso pode estar se refletindo? Essa figura apareceu antes. Isso me lembrou algo da infância, de alguém da família. Essa reflexão já é um diálogo com o inconsciente. E aos poucos, ele percebe que você está ouvindo e passa a falar com mais nitidez. Quarto, crie um símbolo de escuta. Pode ser um cristal na cabeceira, uma planta, uma imagem, um copo com água. Algo que represente para você o ato de sonhar com consciência. Esse gesto sutil abre o campo, mostra à sua alma que você está atento, e isso muda tudo. Quinto, honre o sonho. Mesmo que não entenda, às vezes o sonho é claro, outras vezes enigmático, mas sempre carrega um convite. Nem todo sonho precisa ser decifrado imediatamente. Alguns precisam ser sentidos, revividos em silêncio, observados à distância. Anote. Volte dias depois. Releia. Você vai perceber como, com o tempo, ele começa a se revelar. Porque o inconsciente não fala com pressa, ele fala com profundidade. E quanto mais você honra essa profundidade, mais se aproxima de si mesmo. O sonho é um presente. Mas só quem escuta com respeito entende que esse presente não é entretenimento noturno, é processo de cura, é orientação espiritual, é reconexão com a parte mais esquecida e mais sábia de você mesmo. E quando você passa a viver assim, a vida acordada também muda, porque o sonho e a vigília não são mundos separados, são partes do mesmo campo. E você é a ponte entre eles. Mensagem do eu superior. Seus sonhos são seus guias disfarçados de histórias estranhas. Agora sou eu quem falo. A parte sua que observa tudo. Em silêncio, em amor, em verdade. Sou o eu superior. A consciência maior que te habita.
a voz que está por trás das outras vozes, a que não se perde, nem quando você esquece quem é. E eu vim te lembrar, você tem sonhado, mas tem escutado, você pede sinais, direção, clareza, e o universo responde, à noite, em imagens, em metáforas, em histórias que parecem sem sentido, mas carregam tudo o que você precisa saber. Seus sonhos não são ruído, são roteiro. Eles não estão te atrapalhando, eles estão te ensinando. A cada figura, a cada cena, a cada símbolo, tem uma parte sua tentando voltar para casa. Um pedaço da sua alma te dizendo, estou aqui, me vê. Às vezes, o sonho vem como cura, outras como alerta. Às vezes te mostra o que ainda dói, outras vezes te mostra o que já nasceu, mas em todas as vezes ele vem com amor. Mesmo quando é desconfortável, você pode continuar fingindo que não é nada, ou pode parar e ouvir. Você pode continuar tratando o sonho como resto de pensamento, ou pode tratá-lo como uma carta do sagrado, endereçada a você. Porque é isso que ele é, uma linguagem da alma, e a alma nunca grita, ela sussurra. E sonha. Sonha com você acordando para si mesmo. Indicações de leitura profunda. Se você quer aprofundar essa escuta, aqui vão livros sérios, não fórmulas prontas, mas verdade. Jung e a interpretação dos sonhos, de Carl Jung. A base de tudo. Obra essencial para entender a linguagem simbólica e a visão psicológica dos sonhos. O Homem e seus Símbolos, de Carl Jung. Livro didático e acessível, escrito por Jung para o público geral. Aborda diretamente os símbolos e arquétipos dos sonhos. Sonhos, a linguagem da alma, de Marion Woodman. Discípula de Jung, Marion traz uma abordagem sensível e feminina sobre como os sonhos revelam feridas e curam a alma. A Sombra e O Mal nos Contos de Fada, de Marie-Louise von Franz. Outra discípula direta de Jung. Aborda o simbolismo em narrativas oníricas, aplicável aos sonhos. O Caminho dos Sonhos, de Robert Johnson, psicólogo junguiano, ensina como começar a interpretar sonhos com profundidade e alma. Esses livros não trazem respostas prontas, mas ensinam a perguntar melhor, e isso muda tudo. Então, da próxima vez que você sonhar, não diga, foi só um sonho, diga, foi um chamado. Talvez eu ainda não entenda, mas estou ouvindo. E nesse gesto de escuta, a alma sorri. O caminho se abre, e o eu superior caminha mais perto. Sonhe, escute, integre, repita, porque os sonhos são seus guias disfarçados de histórias estranhas, e você é quem está prestes a entendê-las.